Shabbat Shalom, sábado de paz, tudo bem? Esse aqui é o nosso, seu canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos de Sião, da Terra Santa de Israel, para a sua vida, para a sua família. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Maná de Sião. Para quem não me conhece, eu sou o seu Arri, o seu irmão, Yehudá Ben Yosef. E hoje, dando continuidade à nossa série de estudos do nosso canal Maná de Sião, nós iremos falar sobre os Goim, quem de fato e de verdade são os Goim. E hoje nós estamos aqui com uma participação especial do nosso Moré, do nosso professor da nossa língua Kadosh, do hebraico, é o nosso Moré Rafael, que também estará aqui dando a sua saudação nessa tarde de Shabat. Amém? Shalom, shalom. Tudo bem com todo mundo? Prazer, meu nome é Rafael e tive a honra de ser convidado pelo irmão Márcio para participar dessa visão que nós temos, né, na linha judaico-messiânica sobre os Goim, né, e a plenitude dos gentios. Quem são, de onde veio, né, a palavra gentil, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Amém. Então, queridos, é um estudo importante para a nossa caminhada dentro da Techuvá. Lembrando aos irmãos que o canal Maná de Sião é um canal voltado para aqueles que querem fazer Techuvá. Então tenho certeza, né, o nosso Moré Rafael, que é o nosso professor de hebraico ali na nossa sinagoga judaica messiânica Beit Tefilá de Águas Claras, eu tenho certeza, Moré, que esse estudo vai ajudar as pessoas que querem fazer a Techuvá, né? Como nesse nosso retorno do canal Maná de Sião, o tema principal do canal é se convertendo ao Deus de Israel através de Yeshua, a Torá viva. Então, vai ser muito bom, você que vai assistir esse vídeo de estudo, você vai ficar sabendo, dentro de uma ótica judaica, de um contexto judaico-messiânico, quem de fato e de verdade são os Goim. Amém? Então, para a gente começar, eu já vou estar dando aqui a palavra para o nosso Moré Rafael, dando continuidade. Eu quero deixar aqui alguns textos. Bereshit, o primeiro livro da nossa Torá, Bereshit, capítulo 48, verso 18, aonde o nosso patriarca Yaakov, ele vai dar a sua bênção aos filhos de Yosef, né, Efraim e Manassés. Então, Gênesis 48, verso 18, e também no livro de 1 Reis, capítulo 12, verso 24, aonde o próprio Eterno vai falar ali com o rei Roboão sobre a divisão das 12 tribos que ocorreu naquele período. E Lucas, capítulo, já na Bessorá, né, no Evangelho de Lucas, na Brit Hadashah, Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32, o nosso Mashiach Yeshua vai falar da parábola do filho pródigo, que é também uma menção a respeito dos Goim. E Matitiahu, Mateus capítulo 15, do verso 24, quando Yeshua se dirige àquela mulher Ciro Felícia, onde que o nosso Mashiach Yeshua fala para ela que ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém, Moré Rafael? Amém. Então,
Vamos começar fazendo uma oração, né? Pedindo para o Eterno abençoar nossas faculdades intelectuais, né? Vamos dizer assim, para que abra a mente de pessoas que tenham a intenção de entender verdadeiramente a palavra do Eterno, né? Eterno, obrigado por mais um dia nas nossas vidas. Obrigado por nos permitir a estudar a sua Santa Torá. Obrigado por ter nos dado o testemunho de Yeshua. E abençoa a vida de cada um que está assistindo e daqueles que também não assistiram, mas que têm a vontade de se aproximar de ti. Amém? Então eu quero começar falando sobre a palavra gentil, né? Uma palavra que não existe biblicamente. O contexto dessa palavra é uma visão praticamente teológica, né? Ela vem do latim, né? Ela deriva da palavra gentilis, que significa em latim da mesma família, do mesmo clã ou da mesma nação. Ela surge com esse intuito gentil, né, da palavra inglês médio, do inglês médio, gentile, que aparece primeira vez nos escritos no século XIV. Ela foi usada de acordo com o dicionário da Oxford, né, o dicionário de inglês, Oxford English Dictionary. Gentil foi usada ali em 1382 na Bíblia Wycliffe, né, a versão inicial dele. Foi a primeira vez que apareceu a palavra nesse sentido de gentile, né, no inglês, que deriva do gentilis. E ela é usada, sim, na tradução da Vulgata, mas traduzindo palavras que estão no texto hebraico e, consequentemente, aparecerão na Septuaginta, né? Na tradução grega da Torá e dos profetas. Então, como eu disse, biblicamente falando, o sentido que é utilizado como um cristão ou um não judeu, a palavra gentil começa a mudar o sentido original dela numa visão teológica, né? Como foi dito, gentilis em latim significa nação. Em hebraico, o termo que foi traduzido por essa palavra no latim é o termo goi, no plural goim, significa a mesma coisa, nação. Significa tribo. Da mesma forma que na Septuaginta foi utilizada étheos, né, que é de onde vem a palavra etnia, tem o mesmo sentido no grego também, nação. Então é um termo genérico que a Torá usa, inclusive para Israel, né? Não é um termo exclusivo de não-judeus, pelo contrário, né? Israel na Torá é identificada como Goi Kadosh, né? A nação santa. Então a Vulgata usa gens, né? Que é a forma singular dela, significa a mesma coisa tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no latim, nação. De acordo com alguns estudiosos, a versão King James, por exemplo, né, ela traduz a palavra goi e goim como nação 374 vezes. Ela usa o termo pagão 143 vezes, gentil 30 vezes e povo 11 vezes. Então isso mostra um panorama geral desse termo genérico de nação, né?
Por exemplo, Êxodo 19:6 está escrito: E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, Goi Kadosh. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, visto já esse primeiro trecho na Torá, no livro de Êxodo, a gente consegue ter uma ideia que a palavra está sendo usada, associada a Israel. Então, dizer que gentil, esse termo até se tornou um pouco pejorativo, porque perdeu a essência dele, não é correto. A gente vai ver também em Gênesis 2:12, que está escrito: Eu farei de você uma grande nação, e te abençoarei, tomarei grande o seu nome, e você será uma bênção. Isso é o que foi dito para Abraão Avino, nosso grande patriarca. Então, de Abraão sai muitas nações, mas que um dia será uma grande nação. Isso a gente pode entender nos escritos de Paulo, quando ele está ensinando aos outros povos que não são Israel, como está escrito lá em Atos 14:28. Quando chegaram, reuniram a comunidade e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abriria a porta da fé aos gentios, às nações, que seria a melhor tradução. O sentido dessa promessa feita a Abraão, ela revela a característica da unidade, uma nação. Não são várias nações, cada um conforme a sua própria vontade. Não é isso, É uma nação, um só povo, uma só fé, baseada na Santa Torá, a palavra eterna de Hashem. Nós temos lá em Efésios 4:5, Paulo deixando isso muito bem esclarecido, que nós temos um só Senhor, uma só fé, uma só imersão, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. A unidade, irmãos. Não se tem na Torá uma promessa onde o povo se dividiria e depois ele não se reuniria novamente, formando essa unidade, essa nação única, esse povo de Deus. Pelo contrário, a mensagem da Torá é que sim, por conta dos pecados da nação, ela foi dividida, foi jogada no exílio, mas que um dia o Eterno resgataria esse povo, e restabeleceria o reino. Isso é uma promessa feita pelo próprio Eterno aos profetas. E, por exemplo, está em Isaías 56:7, que diz: Porque a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Lembramos que Mashiach usou esse texto falando aos fariseus. E aqui, esses povos, que são outros povos, não necessariamente só Israel, porque a casa de todos é todos no sentido amplo da palavra. Aqui a gente vê no texto hebraico que não se usa goim. Na verdade, se usa amim, que é outro termo para povos, mas a gente consegue entender que o termo goim não necessariamente está falando de todos os povos, porque a profecia, quando ela é dada, ela é relatada com outro termo. A profecia, por exemplo, dada a Jeremias, que é específica à casa de Israel, a Israel como um povo, assim como todas as promessas sobre Mashiach, que é dada ao povo de Israel, é o filho da promessa esperado pelo povo de Israel, afinal ele é o salvador da nação. Em Jeremias está escrito, veja,
está chegando o tempo, declara o Eterno, que farei uma aliança renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Notem, a profecia que muitos utilizam para a teologia da substituição, na verdade, é uma promessa para a unificação dos dois reinos, Israel e Judá. Lembrando que depois de Salomão, Roboão e Jeroboão se degladiaram e houve a separação dos reinos, o reino de Israel e a casa de Judá. A promessa dada a Jeremias é a reunificação desses dois reinos. Outros povos são não bem-vindos na casa de Israel. Não há problema. Moshe, quando sai do Egito, traz prosélitos com ele, mas são pessoas que, conforme a profecia de Isaías 56, a gente vê que são povos que entram para a aliança. Da mesma forma que Paulo explica isso na parábola do enxerto. Os ramos são enxertados na oliveira. A oliveira não é cortada e levada para outro lugar. Não, a oliveira permanece. Quem chega de fora é enxertado. Os que foram cortados da própria oliveira, eles podem ser reenxertados. Porque essa é a misericórdia do Eterno para com os pecadores. Isso se confirma também pelo profeta Ezequiel. Está lá em Ezequiel 37, 22. Eu os farei uma só nação na terra, sobre os montes de Israel. Um só rei reinará sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações. Duas nações aqui, ó. Lishene Goim. Por duas nações. Nunca mais serão um reino dividido. Nunca mais se dividirão entre reino de Israel e reino de Judá. Ou seja, nunca mais serão divididos em dois reinos. E também o próprio Mashiach, como o irmão Márcio citou, Mateus 15, 24, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando o Mashiach está falando com a mulher samaritana é uma ovelha perdida da casa de Israel, porque Samaria fica no reino do norte. E ali já havia essa divisão há muito tempo. Como ele também cita aos discípulos em Mateus 10, 6, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse que a unificação dos reinos é prioridade na missão de Mashiach. Ovelha perdida é alguém do povo que se desviou do caminho. Não necessariamente deixa de ser povo, mas está percorrendo um caminho diferente. E para entendermos bem a questão da profecia dada a Jeremias, o que muitos chamam de nova aliança, mas nós entendemos que é uma aliança renovada, é o termo Brit Hadashah, aliança Hadashah renovada. Por que que nós devemos entender assim? O verbo Hadash, ele significa reparar, renovar. É usado para algo novo também, mas o princípio do verbo é este renovo. Os adjetivos Hadash e Hadashah significam também renovo ou novo. O substantivo Hadash pode significar uma novidade, uma coisa nova, e é usado para indicar a lua nova, por exemplo. E aí a gente pensa, é uma lua nova que nós temos a cada mês? Não, irmãos, é uma lua que se renova, porque a lua é sempre a mesma, mas ela, no ciclo dela, ela passa a ser nova de novo, mas é um novo de algo já existente, ou seja, é um renovo. Na maioria dos casos, como a lua nova,
que é algo que se renova, não é literalmente algo novo do zero, né? Isso nós temos vários textos no Tanar que confirmam isso. Lamentações 5:22, por exemplo, o Eterno diz: leva-nos de volta, Hashem, para ti e deixa-nos voltar. Renova os nossos dias como antigamente. Hadash Yaminu Kekedesh. Então, o que ele está dizendo? Hadash, renova os nossos dias. Na tradução comum de Ezequiel 36:22, nós encontramos: e vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Irmãos, fica claro que o Eterno não vai tirar o coração e colocar um novo. Ele está renovando o coração, renovando a mente das pessoas, trazendo aquela dureza que nós sabemos que nosso povo teve, um povo de dura cerviz. O Eterno está amolecendo através da sua palavra, através dessa renovação espiritual e corporal que nós temos que ter. Isso também é confirmado, por exemplo, por Paulo, né? O dito apóstolo dos gentios, ele tem esse mesmo entendimento, né? Em Romanos 12, 2, 3, está escrito: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Hashem. Vontade de Hashem é a Santa Torá. Na tradução para o hebraico que nós temos da Brit Hadashah, nós encontramos o mesmo termo, Hadash, onde ele se diz, onde diz Lechem Lev Hadash, né? Os vossos corações ou vossas mentes renovadas. Isso fica muito claro, irmãos, quando a gente entende o pano de fundo judaico, né? A cultura judaica, a língua judaica, que é usada pelos judeus. Afinal, todos que seguiram Mashiach e produziram seus escritos eram judeus zelosos da lei, né? Os 12 Talmidim eram todos judeus, ou seja, viviam como judeus, pensavam como judeus, escreviam e falavam como judeus. Onde fica muito claro o uso de Goim para essa profecia de Jeremias é em Gênesis 48:18, um dos versos que o irmão Márcio citou no início, que diz: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e também será grande. Contudo, seu irmão mais novo será maior do que ele, e sua descendência será numerosa o suficiente para as nações. Tá ali, ó. E Melo Hagoim. Nações, Goim, é o termo que traduzem por gentios, novamente sendo utilizado para a casa de Israel. Fazendo uma tradução literal do texto, feita por mim, eu traduziria: e sua semente será a plenitude das nações. Porque a palavra melô significa plenitude. Ela é traduzida como multidão, né? Algo que preenche, entre outros significados que ela pode ter. Mas é exatamente o que Paulo afirma em Romanos 11, 25, 26. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude das nações. Na sua Bíblia vai estar aí na plenitude dos gentios. Mas quem foi endurecida? Foi Israel, foi a casa de Israel. O reino dividido, Israel endureceu. Então essa é a plenitude das nações que Paulo está falando.
assim todo o Israel será salvo, irmão. Então não há espaço para a teologia da substituição. Não deixem se enganar, né? Aqui Paulo não indica essa substituição como pregou a teologia, mas sim está afirmando aos ramos enxertados, os prosélitos, aqueles que se achegaram à casa de Israel, estão aprendendo a viver conforme as leis do Eterno. Quem são as ovelhas perdidas? Porque ali no texto a gente vê que muitos que estão se achegando à casa estão se vangloriando, aqueles que não aceitaram Mashiach. Mas Paulo está advertindo eles, não é bem assim. Quem endureceu o coração deles foi o próprio Eterno. Comparando o grego, por exemplo, Paulo usa o termo pleroma ton toi eteoi, né? E a Septuaginta usa pletos etoeo. A diferença é apenas o caso, né? Um está no nominativo e outro no acusativo, mas o sentido é o mesmo, a plenitude das nações. Da mesma forma, quando Yeshua diz que faria pescadores de homens em Mateus 4,19. Como é que se pesca homens, irmão? Normalmente se pesca peixe, mas ele se refere às ovelhas perdidas, como dito pelos profetas. Ou seja, Mashiach, um grande conhecedor da Torá, a própria Torá viva, ele faz essa referência direta à casa de Efraim. Pois Jeremias, no capítulo 16, versos 15 e 16, fala claramente que o Eterno enviaria pescadores para resgatar o reino do norte, a casa de Israel. Mas sim, tão certo como vive o Eterno, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tenha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Eterno, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, e sobre todos os outeiros, e até as fendas das rochas. Onde isso é comprovado que se refere a Efraim, como nós vimos na bênção, a plenitude das nações. O anjo que me salvou de todo mal, abençoe aos jovens, e seja chamado neles meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, muito, no meio da terra e nas profundezas do desconhecido. Mashiach, ao se referir aos peixes que seriam pescados, está fazendo sim referência a Efraim, aquele que é culturalmente conhecido como a Casa do Norte, a Casa de Israel. Está diretamente associada a essas promessas. Ou seja, as promessas são para a Casa de Israel, mas todo prosélito é aceito, irmãos, mediante as instruções da Santa Torá e dos mensageiros de Hashem. Eu convido vocês a pegarem sua Bíblia e fazer uma leitura da profecia dos outros povos, a profecia que é dada a Isaías. Leiam Isaías 56, ali fala dos estrangeiros que seriam recebidos na casa de Israel. Mas eles têm que o quê? Abraçar as alianças, cumprir o Shabat e as luas novas. Cumprir tudo aquilo que o Eterno determina. As alianças são perpétuas, irmão. A casa de Israel é luz para as nações, para ensinar a vontade perfeita do Eterno, que está na sua Santa Torá. Afinal, todos os profetas que vieram para Israel e para Judá advertiram o povo que saíram do caminho, que não cumpriam mais a Torá e estavam colocando suas tradições, os mandamentos de homens, acima dos mandamentos de Deus. É isso que Mashiach critica dos fariseus.
vocês colocam as tradições dos anciãos acima dos mandamentos de Deus. Então, como é que pode hoje ser ensinado que os mandamentos não têm mais validade? Se era exatamente o que Mashiach preservava. Assim, é dito que o Eterno chama de aliança de Hashem para estabelecermos nós como povo de Deus. Está lá em Deuteronômio 29, do verso 9 ao 12. Hoje todos vocês estão diante do seu Elohim, Hashem, os seus chefes de tribos, os seus anciãos, os seus oficiais e todos os homens de Israel. Seus filhos, suas esposas, até mesmo o prosélito, o ger, o prosélito, aquele que saiu do Egito e se tornou casa de Israel. Passou a viver conforme as alianças, dentro do seu acampamento, dentro da sua casa. Não adianta vir para a casa de Israel e bagunçar a casa. Ninguém é bem-vindo na sua casa se ele vai querer ensinar aquilo que você não concorda. Desde o lenhador até o tirador de água, para entrar na aliança de Hashem. O vosso Elohim, em juramento a vocês, Hashem, vosso Elohim, está pactuando convosco nesse dia, para hoje vos estabelecer como povo de Deus e para ser vosso Deus, como vos foi prometido e jurado aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Muitos entram na aliança pelas promessas de Abraão. Paulo ensina isso. Mas o Deus é o mesmo. As alianças são perpétuas. Todas as alianças feitas com Abraão, Isaque e Jacó, elas perpetuam na eternidade. Ninguém tem autoridade, a não ser o próprio Eterno, de mudar a sua lei. Nem o Filho enviado tem essa autoridade. A não ser que fosse uma promessa, mas não é promessa. A promessa é aliança perpétua, porque nós temos o Deus que fala e cumpre. Então, irmãos, reflitam sobre isso. Eu tentei ser o mais objetivo possível, usando apenas a Bíblia, sem teologia nenhuma, porque o ensino é, como diz lá em Josué 1:8, não afastar a Torá da boca, não afastar a Torá da nossa mente, da nossa vida, do nosso hábito. Pelo contrário, é fazer ela o nosso hábito. Então, eu quero finalizar agradecendo ao Eterno por poder transmitir esse conhecimento, pelo pouco que eu tenho, e tenho muito a aprender ainda, mas espero que seja de grande valia para todos. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno, o nosso Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele. Amém. O nosso Moré, Rafael, que também é conhecido na nossa sinagoga judaica messiânica como Ovadia ben Yosef. Então, queridos, vocês viram aí, pelo que o nosso Moré, Rafael, falou, que os Goim são aqueles que pertencem às 10 tribos perdidas da casa de Israel, que durante um período da história, ali começando no período do Reino do Norte e do Sul, eles foram dispersos pela primeira diáspora, pelo governo assírio, né, da Síria, né? E nós vemos que durante a história do nosso povo, do povo de Israel, houve as dispensações, né, a diáspora. Então, os Goim, eles são aqueles que deixaram de praticar a Santa Torá, os mandamentos do Eterno. Então, o Eterno envia Mashiach, né, Yeshua, depois
envia os seus rachalia, os apóstolos, para resgatar essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que eu mencionei aqui na Bessorá, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32, onde que Yeshua fala dos filhos pródigos. Então ali é uma menção das duas casas de Israel, daquele filho pródigo mais novo que saiu, né, se desviou do caminho, da verdade, da Torá, mas que depois, né, você vai ler essa passagem, que ele cai em si, se arrepende do que ele fez, de ter abandonado a casa do seu pai, o lar do seu pai, né, tudo que ele praticou de errado ali, ele cai em si mesmo e reconhece o seu pecado, o seu erro, a sua falha, e aí vem o arrependimento, porque a techuvá, o propósito da techuvá, da verdadeira techuvá, é de levar o homem e a mulher pecadora ao arrependimento, a fazer techuvá. E foi isso que aconteceu com aquele filho pródigo, aquele filho mais novo, que é uma representação dos goim, ou seja, daqueles que se afastaram da Torá, mas que o Eterno, através do nosso Mashiach Yeshua e dos seus rachalia, dos apóstolos, começaram a trazer a Bessorá, as boas novas, essa aliança renovada, essa aliança restaurada, que não é uma outra aliança, mas é a mesma, mas que ela foi restaurada. Restaurada significa fazer novo, algo se tornar novo. E aí a gente vê que tanto o nosso Mashiach Yeshua, como os rachalia, os apóstolos, como Keifas, Pedro, Shaul, Paulo, Yaakov, Tiago, Yohanan, João, começaram a falar da Santa Torá e ser esses pescadores que o Mashiach Yeshua diz que iria trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os goim. Tô certo, Moré Rafael? Sim, com certeza. E lembrando que 1 Reis 12, né, o verso 24, quando você lê, a divisão do reino foi feita pelo Eterno. Ele diz isso para Roboão. Não é para fazer nada do que você está pensando, porque quem dividiu o reino fui eu. Porque o que nós temos que entender, irmão, que ninguém deve ser forçado a acreditar no Eterno. O Eterno, ele quer adoradores voluntários. Ele ama aqueles que buscam ele. Então não adianta você forçar alguém que não queira. É triste você ver um irmão se perdendo, claro, mas é a livre escolha que o Eterno deu para todos. Eis que vos dou a bênção e a maldição, escolham. Quem está escolhendo a maldição, que é viver longe da Torá, está no seu direito. Vai sofrer as consequências, mas o juiz é o Eterno. É ele quem cobra. Eu tenho que orar para ele fazer a techuvá, né? Para que o Espírito Santo se manifeste nele e mostre para ele a verdade. E tem muitos que a verdade passa à sua frente, mas você não aceita. Talvez imbuído por dogmas, por falsas crenças, por vãs filosofias, né? Então, irmãos, foquem naquilo que importa, que é a palavra de Deus, não é a palavra dos homens. É como diz Jeremias, maldito o homem que acredita no outro homem. Você não precisa acreditar em mim, mas você tem que acreditar na Santa Torá, na Santa Palavra de Deus. Porque tudo que eu trouxe aqui para você é aquilo que está escrito. Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu interpreto. E eu tenho certeza que o irmão Márcio hoje tem esse mesmo pensamento, né? Nós temos um guia que nos mostra isso diariamente, né? Todo Shabat nós estamos ali focados no estudo da Santa Torá, dos profetas,
e das palavras, o testemunho do nosso Mashiach. Amém. Emuná. Então, queridos, eu espero que com esse estudo de hoje, esse esclarecimento através da nossa Sagrada Escritura, da nossa Torá, você possa tomar a decisão correta, você possa refletir, que você possa pensar que o Eterno, através do seu Rua HaKodesh, do Espírito Santo, que vem da parte do Eterno, possa iluminar a sua mente para que você possa fazer techuvá, retornar à casa do Pai. E aonde que é essa casa do nosso Pai? É a terra santa de Israel, é Jerusalém, porque de lá sairá a Torá. Então, eu espero que esse vídeo tenha abençoado, tenha sido esclarecido para você que vai assistir esse vídeo, e compartilhe esse nosso vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque isso vai estar nos ajudando, colaborando para que a Torá do Eterno seja cada dia mais anunciada nos 4 cantos da terra. Amém. Deixo aqui um forte abraço para você e sua família. E agora vamos ouvir aqui as considerações também do nosso Morei Rafael. Faço das palavras do irmão Márcio as minhas, né? Que todos possam entender a eternidade da palavra de Hashem, né? A eternidade das alianças do Eterno. Afinal, são alianças perpétuas, né? Perpétuas, eternas. E não tem homem no mundo que possa decretar algo diferente, porque toda a glória e honra a Deus Pai. E que vocês reflitam, né? Isso possa servir de transformação nas mentes de vocês, né? Assim como Paulo orienta, né? Transformar a mente através da verdade, né? E não deixe os outros enfeitiçarem, assim como enfeitiçavam os Gálatas, a não ouvir a verdade. Fiquem todos com o Eterno, que Ele possa abençoar a vida de cada um. E Lehitraot. Amém. Então, queridos, vamos ficando por aqui. Amém. Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Lehitraot. Até a próxima. Shalom. Shalom.